Bom, agora olha só, em 8 dias, a Polícia Militar de São Paulo prendeu em flagrante 28 detentos, olha só, que cometeram crimes durante a saída temporária de fim de ano. Os casos incluem um homicídio, 5 roubos, 7 furtos e 3 registros de violência doméstica. A Mônica tá pensando aqui, tá vendo? Olha o dado lá. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado, a SSP destacou que o número se refere exclusivamente a crimes cometidos durante o período da saidinha e não a casos de descumprimento das condições do benefício. A pasta, comandada por Guilherme Derrite, ressaltou ainda que os criminosos que descumprem as regras da saída temporária não podem mais ser detidos devido a uma decisão recente do Conselho Nacional da Justiça. A medida limita a ação da polícia, já que entre junho de 2023 e setembro de 2024, mais de 3 mil detentos foram recapturados devido à desobediência das normas. Jess Peixoto. Todo ano a mesma coisa, todo fim de ano a gente tem a mesma notícia, todo ano a gente passa para o ano seguinte dando esse dado. Se faz a liberação dos presos, a ideia parece boa, parece esse mundo ideal para ressocialização, convívio maior à sociedade, e aí no fim eles abusam da boa vontade. Não, é totalmente absurdo, chega a ser revoltante escutar uma notícia dessa. A ação aqui do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, cria uma burocracia desnecessária e retira e remove força dos policiais que estão fazendo o seu trabalho em zelar pela segurança, em zelar por nós. E a grande questão aqui são 2 pontos, né? A saidinha, como um recurso que precisa acabar, graças já está em curso isso a partir do momento em que essa legislação já foi aprovada. Em pesquisa do ano passado, 77% das pessoas no Brasil são contra a saidinha e os parlamentares já endereçaram essa questão, deve entrar em vigor logo. Só que eles estão olhando para recursos de saidinha que tinham sido solicitados antes ou pessoas que tinham sido presas antes, quando o recurso existia. Então, uma leitura em benefício ali das pessoas que cometeram crimes e vão usar desse recurso. Só que é a situação aqui? Imagine uma pessoa que está descumprindo as determinadas medidas que se tem que cumprir ali naquela saidinha. E aí, de repente, o policial ele vai lá e encontra essa pessoa. O que é o correto? Vai levar imediatamente de volta à prisão. Só que o que o CNJ decidiu? Para levar para a prisão apenas se as instâncias, ou seja, se os juízes decidirem que é assim. Então, teria que ter uma decisão de um juiz. Num sistema abarrotado e atrasado e cheio de processos do nosso judiciário, é totalmente absurdo criar essa burocracia que age em benefício, no caso do criminoso, e deixa a sociedade mais em risco. Então, não entendo nenhuma lógica nessa decisão e eu vejo que essa decisão, ela nos coloca mais em risco do que já estamos nesse nosso Brasil, onde tantos crimes estão acontecendo. Então, nossa, lamentável, como você bem mencionou, Paulo, a gente está falando de casos de homicídio, a gente está falando de casos gravíssimos. Então, nesse ponto, a gente encontra um criminoso agindo errado, com direito ao benefício, o policial fala, não posso levar de volta para a prisão. Por quê? Porque o CNJ não deixa. Absurdo. Mônica Rosenberg. Vale lembrar que essa decisão do CNJ é para quem está descumprindo alguma questão da saidinha, não quem está cometendo algum tipo de crime. Se ele estiver cometendo qualquer tipo de crime, ele é imediatamente levado de volta e ele vai responder por esse crime que ele está cometendo, tanto que houve aí esses 28 que foram detidos por estarem cometendo crime. O que eu gostaria de trazer aqui é o seguinte, para quem não entendeu, mas como assim a saidinha não tinha acabado? Lembrem-se, a saidinha foi aprovada, aí o presidente Lula vetou e aí o veto dele foi derrubado. Mas a Constituição do Brasil diz que lei penal não pode retroagir, a não ser que beneficie os réus. E a gente já está beneficiando o réu demais. Então, não vai retroagir, mas quem já está hoje cumprindo sentença, continuará tendo direito. O que vai acontecer? Esses 28, por exemplo, que tiveram o benefício da saidinha, saíram e cometeram crimes, agora voltarão. Primeiro que eles perdem automaticamente, se você sai e comete um crime, você perde o benefício, e aí todos que forem julgados a partir de agora já não terão o benefício da saidinha. E é uma coisa que eu dizia muito, não adianta a gente fazer uma regra acabando com a saidinha que não vai resolver o problema da criminalidade no Brasil. O brasileiro, a gente tem uma ilusão, a gente faz leis, faz regras em momentos de comoção nacional, sob violenta emoção, e acha que isso vai resolver o problema e não vai resolver. Porém,
De alguma forma, isso acalma os corações e sabemos que todos os que forem condenados a partir de agora não terão mais a saidinha, podemos ficar tranquilos com isso. Sim, 28 nos centenas que saíram aí, talvez faça parte dos índices de roubos reduzidos que nós acabamos de falar. Realmente, é um contrassenso no que diz ao combate ao crime, à realidade. O que diz a LEP? Se há um descumprimento daquelas medidas impostas para fazer jus à saidinha, claro, há o direito à saidinha revogado. Então, não existe sentido nenhum impedir a atuação policial, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, a recondução desses presos aos regimes semiabertos que fazem jus às saidinhas. Inclusive, tivemos entre junho de 2023 a setembro de 2024, 3.024 presos que descumpriram as medidas impostas para fazer jus à saidinha, reconduzidos ali à prisão. Então, existe um contrassenso à realidade. A gente sabe que, a gente que atua na segurança pública diretamente, a gente sabe que quando chega a época de saidinha, e infelizmente as saidinhas perdurarão até que todos aqueles que cumpram penas tenham saído das suas penitenciárias, dos seus regimes e da cadeia, como bem a Mônica explicou, porque a lei ela só faz jus a partir do momento em que daqui para frente ela não retroage para prejudicar o direito daqueles criminosos. Então existe esse sentido de que é necessário um reforço no policiamento, nas áreas do entorno ali das penitenciárias, porque existe um aumento quantitativo de crimes, principalmente de crimes patrimoniais, de ímpeto daquelas pessoas que estão ali tentando de todas as formas sobreviver pelo crime, muitas vezes pagando missão pelas próprias facções criminosas que, quando sabem que esses presos que estão em regime semiaberto também, junto com aqueles de regime fechado, têm o direito à saidinha, eles têm um contato direto com outros presos no sistema carcerário. Então, eles pagam missão, sim, e algumas missões de crimes hediondos, como homicídio, execução. Então, é um contrassenso quando a gente fala da realidade carcerária do nosso país.